Bom, meu nome é Matheus e esse é meu mapa mental sobre a respiração celular. Bom, eu vou começar aqui sobre o ciclo da glicose, que é uma via metabólica, né, que ocorre no citoplasma da célula e tem como objetivo principal que é a degradação da glicose, né, em piruvato, né? E ela ocorre em 10 etapas principais que podem ser agrupadas em três fases, que é a preparação, oxidação e a produção de energia. Vou começar pela fase de preparação, né, que a primeira é a fosforilação da glicose. Que a glicose é fosforilada por duas moléculas de ATP e assim formando a glicose 6-fosfato. E a isomerização, a glicose 6-fosfato é convertida em frutose 6-fosfato pela ação de enzima fosfoexose isomerase. Agora, a fosforização da frutose em 6-fosfato, tá? A frutose 6-fosfato é fosforilada por uma segunda molécula de ATP, e assim formando a frutose em 1,6-bifosfato. A clivagem da frutose 1,6-bifosfato, a frutose 1,6-bifosfato. É clivada em dois compostos de três carbonos, né, que é de hidroxiacetona, fosfato, que é o DHP, e gliceraldeído 3-fosfato, que é o G3P. Tá, a fase de oxidação, né, que é a interconversão de DHP em G3P. Tá, o DHP ele é convertido em G3P pela ação de enzima triose fosfato isomerase. E a oxidação do G3P é oxidado pelo NAD+, gerando assim um NADH. E é um fosfato de alta energia. Bom, a formação de fosfoglicerato, o fosfato de alta energia, ele é transformado para o ADP, formando o ATP. E o fosfoglicerato é formado como produto. E a região e arranjo de fosfoglicerato. Bom, o fosfoglicerato ele é convertido em dois fosfoglicerato pela ação de enzima fosfoglicerato mutase. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a fase de produção de energia, né? Que é a produção de ATP, o 2-fosfoglicerato é convertido em fosfonopiruvato e assim libera uma molécula de água. E o fosfonopiruvato doa o seu grupo fosfato ao ADP formando o ATP. Bom, agora a formação de piruvato, né? É o fosfonopiruvato que é convertido em piruvato pela ação de enzima piruvato quinase e assim ele gera uma molécula de ATP. Bom, e ao final dessa etapa, uma molécula de glicose é convertida em dois piruvatos, gerando um total de duas moléculas de ATP. E a segunda molécula de NADH, o piruvato pode então ser utilizado em outra via metabólicas, como o ciclo de Krebs ou a fermentação, dependendo da condição necessária da célula. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o gliconeogênese, né? Que é a conversão do piruvato a fosfonopiruvato, catalisador pelo piruvato quinase, e é substituído por duas reações catalisadas pela piruvato carboxilase, que é pela fosfenopiruvato. E ele, para ser utilizado como um substrato de piruvato carboxilase, uma enzima, né, mitocondrial, o piruvato produzido no citosol, entra na mitocôndria por ação de piruvato translocase e o piruvato carboxilase contém biotina como grupo de protéstico, né, que é a biotina combina-se com CO2 e em custo de ATP, né? E assim ela promove a carboxilação do piruvato, produzindo o oxalocetato. O oxalocetato passa para o citosol novamente e é convertido, né, a fosfonopiruvato através da descarboxilação e fosforização que é produzida nessa etapa e é transformado, né, em frutose. 1,6 bifosfato, né, que é transformado em frutose em 1,6 bisfosfato. Pela enzima que contém e compõe a glicose, que como catalisam reações reversíveis, né?
e podem operar em via do sentido inverso. Bom, e o produto da reação, a glicose, ao contrário da glicose fosforilata, pode atravessar livremente a membrana plasmática. A glicose 6-fosfatase ocorre exclusivamente em fígado e rins. E graças à sua presença, né, que esse órgão, principalmente o fígado, pode exportar a glicose para corrigir a glicemia, né? Bom, agora eu vou falar um pouco aqui sobre o ciclo de Krebs, que inicia-se com a entrada de acetilcoenzima A, que é produzida anteriormente, né? O grupo de acetil da acetilcoenzima A reage com o oxalocetato, que é um ácido, né, constituído por 4 carbonos, que é assim formando o citrato, que é constituído por 6 carbonos, né, coenzima A, e então liberando para se ligar a um novo grupo de acetil. E a seguir ocorre a reação que causa, né, a degradação do citrato. Gradualmente, nesse processo ocorre a remoção e a oxidação de dois dos seus átomos de carbono, formando o CO2. O oxalacetato é regenerado e pode reagir com outro tipo de acetil com enzima A. E assim inicia novamente o ciclo e é importante destacar que cada etapa do ciclo de Krebs, o catalisador por uma enzima específica, né? Algumas células de animais podem formar também o que é o GTP, né, que é chamado de trisfosfato de guanosina. Bom, essa molécula ela é semelhante ao ATP, podendo ser utilizada para a produção de ATP diretamente pela célula, considerando que cada molécula de glicose produz, né, 2 acetilcoenzima A. E ao final desse ciclo de Krebs terão sido produzidos 6 NADH, 2 FADH e 2 ATP. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a respiração, né, anaeróbica, que pode ser pela fermentação lactina e alcoólica, né? A respiração anaeróbica é um processo de produção de energia realizado pela célula na ausência de oxigênio. Bom, diferentemente da respiração aeróbica, que é utilizada para produzir energia, a respiração anaeróbica ocorre quando há falta de oxigênio disponível, né? Ou em condições em que o oxigênio não pode ser mais utilizado em forma eficácia, né, para nós. E existem dois tipos principal, né, de respiração, como eu falei, que é a fermentação lactina e a alcoólica. Bom, vou falar um pouco sobre a lactica, né? Lactica, né, que esse tipo de respiração anaeróbica ocorre em células musculares e algumas bactérias durante atividade física intensa, quando o fornecimento de oxigênio é insuficiente às células musculares, começam, né, a realizar fermentação lactítica para produzir energia. Né? Nesse processo, a glicose ela é convertida em um ácido lático, que é resultado na produção de uma pequena quantidade de ATP, né, que é a adesina trisfosfato. Que essa molécula, né, de energia é utilizada para as células. Bom, agora a fermentação alcoólica, né, que esse tipo, né, de respiração anaeróbica ocorre em leveduras. E alguns tipos de bactéria durante a fermentação alcoólica, a glicose ela é convertida em álcool etílico, né, que é conhecido como etanol, e dióxido de carbono. Bom, esse processo, né, esse processo ele é bem utilizado na produção de bebidas alcoólicas, né, como a cerveja e vinho. Onde as leveduras ela converte os açúcares presentes nas frutas ou em álcool ou em álcool em grão, né, também. Ela tem a possibilidade de converter os açúcares. E é bem importante, né, ressaltar que a respiração anaeróbica é menos eficaz na produção de energia do que a respiração aeróbica, né? Pois gera uma quantidade menor de ATP e, além disso, né, o acúmulo de ácido lático produzido durante a respiração anaeróbica pode levar à fadiga muscular, né? Bom, entanto, a respiração anaeróbica ela é essencial em situações em que o oxigênio não está disponível em quantidade suficiente, fornecendo
uma fonte rápida de energia para a célula, né? E esse é o meu mapa mental, né? Começa aqui pela ciclo da glicose, depois o gliconeogênese, depois o ciclo de Krebs e a respiração anaeróbica. E é isso.